Seja bem-vindo à 309ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei abordar este exercício, que diz o seguinte: faça no mesmo plano cartesiano o esboço do gráfico das funções y igual a 10 elevado a x e y igual a logaritmo de x na base 10. Perceba que esta função aqui, ó, logaritmo de x na base 10, é a inversa desta função exponencial aqui, ó, 10 elevado a x. Agora, antes de resolver este exercício, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nesta conta ou através do Apoia-se ou do Pix, que estarão presentes na descrição deste vídeo. Ora, retornando aqui ao exercício. Primeira coisa aqui que eu tenho que ressaltar é o seguinte: a função exponencial, que é o que eu tenho aqui, ó, y igual a 10 elevado a x, possui o seu domínio no conjunto dos números reais, sendo o domínio, fazendo parte do domínio, todos os elementos do conjunto dos números reais. Ou seja, qualquer elemento aqui do conjunto dos números reais, eu posso usar como valores para x da minha função. Agora, a sua imagem são apenas o que? Os elementos do conjunto dos números reais maiores do que zero. São o que? São os valores estritamente positivos. Sabendo disso, eu vou montar essa tabela aqui, ó. Para o domínio, eu posso usar qualquer valor do conjunto de números reais, sendo positivo e negativo. Então, vou começar aqui, ó, com x igual a menos 2. Eu tenho aqui, ó, y igual a 10 elevado a x. Portanto, se eu colocar menos 2 no lugar do x, qual vai ser meu valor de y? Bom, eu vou ter isso aqui, ó. 10 elevado a menos 2 vai ser igual a 1 sobre 10 ao quadrado. Quem aprendeu aí as propriedades de potência ou assistiu às aulas de propriedade de potência, sabe que quando eu tenho aqui, ó, o meu expoente negativo, o que ocorre é este aqui. Ele se transforma em uma fração, né? 1 sobre 10 elevado ao expoente positivo. Então, 10 ao quadrado é o que? 100. Então, tenho 1 dividido por 100. 1 dividido por 100 é 0,01. Então, quando x for igual a menos 2, y vai ser igual a 0,01. Perceba que é um número pequeno, porém, ó, estritamente positivo. É um número maior que zero, pertencente ao conjunto dos números reais. Isso aqui é uma imagem, ó, desta função exponencial. Prosseguindo, ó, quando x for igual a menos 1, 10 elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 10 elevado a 1, que vai me dar 0,1. Quando x for igual a 0, y vai ser igual a 1. Quando x for igual a 1, y é igual a 10. Então aqui eu já tenho os pares ordenados necessários para construir o gráfico dessa função exponencial. Eu vou deixar aqui, ó, o valor de forma simplificada nesta outra tabela. E vou partir agora para a próxima função. Tem aqui, ó, minha função logarítmica. E a primeira coisa que eu vou ressaltar aqui, ó, seu domínio é apenas os reais estritamente positivos. Por quê? Perceba aqui na condição de existência, ó, b tem que ser maior que zero. X aqui, ó, está no valor do coeficiente b. Então, qualquer valor que eu vou usar aqui para x vai ter que ser o quê? Um valor maior que zero, para que esta aqui seja uma função logarítmica. Agora, a imagem são todos os componentes do conjunto dos números reais. Vamos lá, então. Eu vou aqui, ó, jogar valores para x. Valores aqui, ó, maiores do que zero. 0,01, 0,1, 1 e 10. Agora, quando o x for 0,01, qual vai ser o meu y? Botando aqui, ó, o valor no lugar do x, transformando isso aqui, ó, em 10 elevado a menos 2. Por quê? 0,01 não é igual a 1 dividido por 100? 100 não é 10 ao quadrado? Então não tenho 1 sobre 10 ao quadrado? Se eu jogo 10 para cima ao quadrado, eu vou ter 10 elevado a menos 2? Perceba, isso aqui é o caminho inverso que eu fiz para montar a tabela da função exponencial. Por quê? Quem assistiu aí a aula anterior sobre função logarítmica sabe que ela é a inversa da função exponencial. Por ser a inversa da função exponencial, a imagem da função exponencial corresponde ao domínio da função logarítmica.
E o domínio da função exponencial corresponde à imagem da função logarítmica. Eu vou voltar aqui, ó, para vocês perceberem, aqui, ó, domínio da função exponencial. São todos os elementos conjuntos reais. Isso aqui corresponde ao quê? A imagem da função logarítmica. Agora, a imagem da função logarítmica corresponde ao domínio da função logarítmica. Ou seja, a imagem da função exponencial é o domínio da função logarítmica. E o domínio aqui, ó, da função exponencial é a imagem da função logarítmica. Agora, voltando aqui à tabela, então vamos ter aqui, ó, quando x for igual a 0,01, eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a menos 2. Pela regra do tombo, a propriedade operatória do tombo, o que acontece? Esse menos 2 cai aqui para frente. Então fica menos 2 vezes logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 vale 1 pela consequência da definição. Por quê? Porque sempre que o valor do coeficiente b for igual ao valor da base a, eu vou ter como resposta 1. Então, ó, menos 2 vezes 1, menos 2. Quando x for igual a 0,1, eu vou ter aqui, ó, logaritmo de 0,1 na base 10. 0,1 é igual a 10 elevado a menos 1. Pela mesma propriedade operatória, o que acontece quando eu tenho aqui, ó, um logaritmo elevado a uma potência? Essa potência pode cair aqui para frente e multiplicar o meu logaritmo. Então eu tenho menos 1 vezes logaritmo de 10 na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 vale 1, então eu tenho menos 1 vezes 1, y igual, portanto, a menos 1. Agora, quando x for igual a 1, eu vou ter, ó, logaritmo de 1 na base 10. O que eu vou fazer aqui para resolver isso e achar o valor de y? Eu vou aplicar aqui, ó, a propriedade básica de resolução. A elevado a c igual a b. Então, a minha base A, que aqui vale 10, elevado a c vai ser igual ao meu valor de b, que aqui vale 1. Então, 10 elevado a c igual a 1. Agora, eu vou substituir este 1 por algo que é equivalente a ele, que é o quê? 10 elevado a 0. Por quê? Porque 10 elevado a 0 vale 1. E assim eu posso igualar as bases. Igualei as bases, desprezo, igualo os expoentes. C, portanto, é igual a 0. Isso quer dizer o quê? Que quando o logaritmo de 1 na base 10 vai valer 0. Portanto, y vale 0, ou seja, x igual a 1, y igual a 0. Agora, quando x for 10, y vai ser igual a 1. Agora eu montei a tabela aqui, ó, com os pares ordenados para fazer a minha função logarítmica, para desenhar o gráfico da minha função logarítmica. E de uma forma simplificada eu vou ter isso aqui, ó. Agora eu vou juntar aqui, ó, as duas tabelas. Tem aqui as minhas duas tabelas. Vou traçar aqui o plano cartesiano e vou colocar os pares ordenados. Para minha função exponencial, ó, x igual a menos 2, y igual a 0,01. Este par ordenado aqui, ó. Quando x for igual a menos 1, y igual a 0,1. Este par ordenado aqui, ó. Quando x for igual a 0, y igual a 1, marcando aqui, ó, eu tenho que o desenho da minha função exponencial cruzando o eixo da ordenada, o eixo do y, aqui. Quando x for igual a 1, y igual a 10. Agora para minha função logarítmica. Quando x for igual a 0,01, y igual a menos 2, ó, este par ordenado aqui. Quando x for igual a 0,1, y igual a menos 1, ó, este par ordenado. Quando x for igual a 1, y igual a 0. Quando x for igual a 10, y igual a 1, ó, este par ordenado. Então perceba aqui, ó, a função logarítmica que desenhada aqui, ó, é uma função crescente, porque que a minha base A aqui, ó, é um valor maior do que 1. Sempre que o valor for maior que 1, a função logarítmica ela é crescente. Assim como a minha função exponencial. A minha função exponencial ela também sempre será crescente quando a sua base A, aqui, ó, representada pelo número 10, for maior do que 1. Sempre, ó, que a base A for um número maior do que 1 para a minha função exponencial, eu vou ter uma função crescente. Agora, sempre que ela for um número menor do que 1, eu vou ter uma função decrescente. Imagine, simples, que eu tenho assim, ó, que no lugar do 10 eu tivesse aqui, ó, meio, 1 sobre 2.
eu tivesse aqui, ó, meio elevado a menos 2. Meio elevado a menos 2 dá 4 positivo. Isso quer dizer o quê? Que quando x fosse igual a menos 2, y seria igual a 4 positivo. Agora, se x for igual a 2, com a base aqui sendo meio, eu vou ter o quê? X igual a meio elevado a 2. Eu vou ter 0,25. Isso quer dizer que a minha função ela começaria aqui, ó. Para qualquer x negativo, eu teria um correspondente em y positivo maior do que 0. Mas a partir do momento que eu fosse tendo valores de x positivos, eu teria correspondentes em y cada vez menores, se aproximando do zero, sem nunca chegar no zero. Por quê? Porque a imagem da função exponencial são todos os elementos do conjunto dos números reais estritamente positivos, ou seja, são apenas valores maiores do que zero, se aproximam do zero, mas não tocam nele. Bom, eu espero ter sido bem claro aqui, mas se você tem alguma dúvida sobre função exponencial, vocês podem entrar aí na playlist de função exponencial e ver ali, ó, quando a função é crescente, quando ela é decrescente e várias outras coisas aí que interessarem vocês. Esta aula termina por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você tiver qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Se gostou desse canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.